A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós começamos a nossa congregação na segunda-feira, a semana de oração, onde se comemora em todo o Brasil a IPB, a Semana Mundial da Oração. E nós começamos com esse texto bíblico lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nós fizemos um comentário, lógico, muito maior na segunda-feira, quando começamos a semana de oração, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui rápido para que o vídeo não fique muito longo. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, que está em prisão, e mesmo estando em prisão, ele diz que ele está sempre orando pela igreja dos filipenses e sempre com alegria. O apóstolo Paulo ele está alegre, né? Nós começamos um novo ano e talvez nós pensamos, se formos pensar para o ano que se passou, nós pensamos muito nas coisas ruins que aconteciam. Muito difícil pontuarmos coisas boas, né? Nós sempre lembramos de coisas ruins e dificuldades que nós tivemos no ano que se passou. Mas, olhando para frente, para o ano de 2024, nós temos muitos desafios pela frente também, o qual nosso Senhor Jesus está conosco. É interessante, mesmo que o apóstolo Paulo esteja em prisão, ele está alegre. Às vezes nós vamos passar momentos difíceis, situações difíceis em nossa vida, mas em Cristo Jesus nós devemos estar alegre e dando graças sempre a Deus por todas as coisas. No capítulo 4 de Filipenses ele vai falar isso também. Mas no versículo 5 há uma coisa pela qual o apóstolo Paulo ora, ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós não podemos fazer, meus irmãos, a obra de Deus sozinhos. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, onde todos cooperam para o crescimento do Evangelho. Este ano que se inicia, muitos deram seu nome para o trabalho aqui na congregação. Ou seja, muitos querem cooperar com o crescimento do Evangelho. E é isso que eu convido vocês. Colocaram a mão no arado, não olharem para trás, mas cheio de esperança, de amor, de alegria, continue olhando para frente, cooperando conosco no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 9 que ele também faz essa oração pela igreja dos filipenses, né? O qual nós devemos fazer também pela nossa congregação. Ele diz: e faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes, sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que bênção, né? Podermos aí participar na comunhão dos santos e que o nosso amor nesse ano de 2024, como diz o apóstolo Paulo na sua oração, essa é a minha oração, que o nosso amor da nossa comunidade aumente mais e mais. O nosso conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, aumente também cada dia mais, para que possamos entregar frutos a Deus, frutos de justiça, mediante estarmos arraigados na videira que é Cristo Jesus. E tudo que nós fazemos, seja não para a nossa glória, não para que os homens nos vejam, mas seja para a glória e louvor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ora
aos Filipenses. Meus irmãos, quantos de nós não fomos resgatados deste mundo? E quantos de nós que fomos resgatados deste mundo para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma vida em comunhão, somos tentados dia a dia a voltar à velha vida, a voltar aos velhos hábitos, né? A nossa vida espiritual é um caso bem sério, meus irmãos, pois é uma decisão que nós tomamos por Cristo Jesus. E muitas vezes nós entramos em desobediência para com Deus. Eu lembro aqui do caso de Ló, que vivia no mundo, escolheu um lugar perverso ali para morar, em Sodoma e Gomorra, naquela cidade que o próprio Deus destruiu por causa do seu mundanismo, né? E Deus ordenou que quando Deus tirou aquele Ló, que um homem justo, tirou ele dali daquela cidade, do meio daquele mundanismo, Deus ordenou que eles não olhassem para trás. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu a Deus. O nosso caminho com Deus, meus irmãos, deve ser trilhado com fidelidade. Deve ser trilhado com obediência a Deus. A nossa vida deve ser na dependência total de nosso Deus. Quando Deus realmente faz parte da nossa vida, nada irá nos faltar, meus irmãos. Nem em tempo de tribulação, nada irá nos faltar quando Deus verdadeiramente e realmente faz parte da nossa vida. O Salmo de número 23, versículo 1, é uma prova disso, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A mulher de Ló serviu a Deus. A sua casa era uma igreja, um local de oração, de culto, de comunhão com Deus. Ela vivia no meio de um povo pagão, vivia no meio de homens maus, no meio de homens ímpios. Ló era um homem justo, íntegro, era sobrinho de Abraão, o amigo de Deus. Vemos um paralelo grande na história de Ló, na Bíblia. Quantos estão hoje nessa mesma situação? O mundo está aí, né? O mal está corrompendo cada vez mais a humanidade. O mundo está cheio de maldade, cheio de vícios, mas nesse meio de um mundo mau, de um mundo perverso, no meio dele há homens e mulheres que servem a Deus. Há pessoas que olham para a frente. Nós devemos olhar para esse ano de 2024, olhar para a frente, em plena comunhão, amor, justiça, conhecimento de Deus, e que todos cooperem conosco no Evangelho, como diz Paulo. Porém, há outras pessoas que são tentadas no meio de nós, no meio das ovelhas, são pessoas que são tentadas a olhar para trás. E eu quero que você lembre da mulher de Ló, eu quero que você lembre dessa oração do apóstolo Paulo. Essa advertência serve para nós nos dias de hoje. Jesus diz que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Nós precisamos muitas vezes fazer uma clara decisão de olhar para frente, deixar de ficar olhando para trás, sobre a pena também de nos transformarmos numa estátua de sal, como foi a mulher de Ló. Que esse gesto infeliz da mulher de Ló possa servir de lição para nós, e nós possamos, neste ano de 2024, viver a plena comunhão dos santos. Esquecer o que se passou lá atrás, olharmos para a frente, colocar a mão no arado, não olhar para trás, com um amor, que o nosso amor aumente cada dia mais e mais. E aí sim, Deus irá, as obras das nossas mãos, né? Deus irá confirmar, como diz o salmista, as obras das nossas mãos. Que Deus abençoe sua vida, e você que faz parte dessa congregação, continue olhando para frente, não olhe para trás, mas olhe para frente. Seja feliz em toda e qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo, mesmo em cadeias, ele está feliz com a igreja. Que nós possamos viver essa felicidade e essa paz que só o Senhor Jesus Cristo nos dá. Você que muitas vezes está sumido, essa é a oportunidade de você começar uma nova vida, um novo jeito de trabalhar aqui na casa do Senhor. Você que está conosco desde sempre, desde o primeiro dia que eu estive aqui até o dia que Deus nos deixar, continue nessa caminhada conosco e Deus irá confirmar a obra das nossas mãos. Deus abençoe todos vocês.
esse ano de 2024 que se inicia seja um ano que nós vamos glorificar o nome de Deus. Não o nosso nome, mas como termina o apóstolo Paulo nessa oração, que o nosso trabalho seja para o louvor e a glória do nosso Senhor. Que Deus abençoe.